Fala, constitucionalistas! Vamos dar prosseguimento agora ao nosso bloco e falaremos sobre a Defensoria Pública, depois falaremos sobre a Advocacia Geral da União e a Advocacia Privada, para fecharmos mais esse bloco. O que tem mais incidência em concursos, com certeza, é o Ministério Público. Já falamos sobre o Ministério Público. Então vai lá, cai dentro sobre o Ministério Público, não dá mole. Saindo o Ministério, tirando o Ministério Público, nós vamos ver e vamos dar um foco aqui, um foco na Defensoria Pública, ok? Vamos ao nosso material. Nós falaremos agora sobre a Defensoria Pública. E quando nós falamos sobre a Defensoria Pública, a primeira coisa que você deve saber, a primeira coisa que você tem que saber é que ela está prevista no artigo 134 da nossa Constituição Federal. E nós sabemos, já falamos sobre isso lá, quando falamos sobre a parte introdutória, que a Defensoria Pública, olha aqui, ó, a Defensoria Pública, ela defende quem? O hipossuficiente. Então, ela faz a defesa do hipossuficiente. Esse é o primeiro ponto que tem que estar fixo na sua cabeça. E a Defensoria Pública, ela é dividida entre a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do Estado. A Defensoria Pública é dividida em Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do Estado. Vamos lá. A Defensoria Pública é dividida em Defensoria Pública da União e Defensoria Pública do Estado, ok? Nós vamos ler aqui agora o artigo 134, então preste atenção, acompanhe aí no seu material. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados, na forma do artigo 5º do inciso 74, ok? Então, aqui nós já vamos tirar algumas coisas muito importantes desse caput aqui, beleza? Vamos tirar coisas importantes. Mas, antes disso, vamos lá no parágrafo 1º. Diz o seguinte: lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos estados em cargos de carreira providos na classe inicial mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais, ok? Então, olha só, constitucionalista, qual é a primeira parte que eu tenho que saber aqui? São os princípios que regem a Defensoria Pública. Vamos lá, eu vou pegar aqui e nós vamos falar desse princípio. E ele está aqui, ó, no artigo 134, no parágrafo 1º. E nós vamos falar de duas coisas aqui. Duas coisas muito importantes. E elas podem aparecer na sua prova. A primeira é o princípio da inamovibilidade. Inamovibilidade. O que quer dizer inamovibilidade? Quer dizer que ele não pode ser mandado para outro local. E talvez você já tenha estudado ali sobre o Poder Judiciário, já viu as garantias dos juízes e está pensando, mas lá também tem inamovibilidade.
E lá fala que por interesse ali do Estado como um todo, pode sim um juiz, um promotor ser deslocado por interesse público. Ele pode ser deslocado. Aqui, no caso, não. Aqui está falando simplesmente que ele tem esse direito, esse princípio da inamovibilidade. E agora, professor? E agora que nós seguiremos a mesma ideia que tem no âmbito do Ministério Público, a mesma ideia que tem no âmbito do Judiciário. Em caso de interesse público, pode sim ser deslocado, mas rege esse princípio. E o outro é que é vedada a advocacia. Então, o membro do Ministério Público, então, a Defensoria Pública, o defensor público não pode exercer a advocacia. E por que ele não pode exercer a advocacia? Porque senão poderia misturar a figura do defensor com a figura do advogado. Eu, professor Ricardo Oliveira, eu sou defensor público. Chega alguém lá que tem uma condições mais ou menos. Eu sei que ele pode ali acabar me pagando o que eu acho que vale aquela ação ali. Eu falo para ele, olha só, toma aqui esse cartão, eu também sou advogado, caso você queira um interesse maior, eu poderia fazer um licenciamento ali maior das pessoas que vão procurar a gratuidade. Então, por isso que a Constituição Federal, ela veda o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais, ok? Então, preste atenção nisso aí, que isso é muito importante. E nós, dando prosseguimento aqui, nós vamos falar agora sobre o artigo 134, que é o mesmo, porém, falaremos dos parágrafos 2º e 3º, ok? O que diz o parágrafo 2º? As defensorias públicas estaduais são asseguradas autonomia funcional. Preste atenção nessa palavra. Autonomia funcional e administrativa. E a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e subordinação ao disposto no artigo 99, parágrafo 2º. O parágrafo 3º diz o seguinte: aplica-se o disposto no parágrafo 2º às defensorias públicas da União e do Distrito Federal. Então, tanto a Defensoria Pública da União e do Distrito, quanto a Defensoria Pública do Estado, ela tem o quê? Autonomia. Autonomia. Então, vamos lá. Primeiro ponto importante aqui. Vamos abreviar. Defensoria Pública goza de autonomia. E o que quer dizer que ela tem autonomia para poder trabalhar, que ela tem essa autonomia funcional? Quer dizer que ela não é subordinada a nenhum dos poderes. Ela não é subordinada ao poder executivo, ela não é subordinada, não é vinculada ao poder legislativo ou ao poder judiciário. Não, ela tem autonomia para trabalhar, assim como o Ministério Público. Então, essa autonomia funcional faz com que ela não seja vinculada a nenhum dos poderes, ok? E o outro ponto aqui, e o outro ponto que nós vamos falar agora é sobre os princípios, igualzinho lá do Ministério Público. Sobre os princípios. Quais princípios? Institucionais. Esses princípios institucionais, quais são? Vamos lá. É a mesma coisa do Ministério Público. Ok? Eu tenho da unidade. Então, se você assistiu a aula do Ministério Público, aqui agora vai sair tranquilamente. Indivisibilidade. E nós temos a
independência e nós temos a independência funcional.